Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Neste momento, coloque a sua mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Senhor Deus eterno Pai, neste momento nós estamos na Tua presença. Neste momento nós te pedimos que o Senhor, que é um Deus de misericórdia, que o Senhor, que é um Deus de amor, venha perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, venha perdoar, meu Pai, tudo que nós fizemos ou cometemos de errado. Neste momento que o Senhor reconstrua a quem seja necessário ser reconstruído. Neste momento que o Teu Espírito Santo console quem há necessidade de consolo. Pai amado, quebranta os nossos corações para que nós possamos ouvir a Tua palavra, para que nós possamos aumentar a nossa fé. Pai amado, que a Sua palavra seja uma semente em nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de João, capítulo 20, versículo 11 ao 18. João 20, do versículo 11 ao 18. Os que encontraram, digam amém. João capítulo 20, versículo do 11 ao 18, diz o seguinte: E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazira o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, e disseram-lhes: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Amém? Neste momento podemos assentar. O tema da mensagem hoje é: Por que choras? Repita comigo: Por que choras? Esse é o tema da mensagem. Por que choras? Uma pergunta. Foi a pergunta que Jesus fez a Maria Madalena, talvez num dos momentos mais marcantes da vida de Maria Madalena. Por que choras? Mulher, por que você chora? Na verdade, no versículo 13, a gente percebe que no momento em que Maria Madalena chora, tem 2 anjos dentro do sepulcro, tem 2 anjos naquele túmulo, um na cabeceira e outro no pé. E no momento em que Maria está chorando, ela não percebe que era anjo. No momento em que ela está chorando, ela não percebe que aqueles 2 que estavam ali, um à cabeceira e outro aos pés, eram 2 anjos. E ela continua a chorar, E no versículo 15, Jesus pergunta: Mulher, por que choras? E Maria novamente não percebe que aquele homem é Jesus. Ou seja, num momento, ela não percebe que aqueles 2 homens eram 2 anjos. Num segundo momento, ela não percebe que aquele homem que estava de pé era Jesus que estava ali à frente dela.
Na verdade, ela responde: poxa vida, eu estou achando que roubaram o corpo de Jesus, eu estou achando que alguém tirou o corpo daqui. Irmãos, na verdade, no momento do choro, algumas pessoas, ou a maioria de nós, não consegue processar muita coisa. Na verdade, no momento do choro, nós somos monofocais, a gente consegue enxergar só o motivo do choro. É incrível como no momento do choro nós não conseguimos enxergar outras possibilidades, não conseguimos enxergar outras situações, parece que está tudo destruído, e neste momento Maria age dessa forma. Ou seja, nesse momento Maria, ela não consegue processar a realidade de que Jesus havia ressuscitado, a realidade de que o corpo não estava ali porque ele estava diante dela. Na verdade, o corpo não estava ali porque Cristo, assim como ele havia dito durante todo o seu ministério, que um dia ele ressuscitaria, ou que ele morreria e ressuscitaria, ele estava ressuscitado, e Maria não consegue perceber isso. Ou seja, o choro tira dela a realidade da ressurreição. Nós percebemos aqui, irmãos, que existem alguns momentos da nossa vida que o choro ele tira o nosso foco. Ele tira o nosso foco das promessas que Jesus tem para cada um de nós, da realidade de nossas vidas. E essa pergunta de Jesus é uma pergunta em que Jesus está fazendo uma análise. Essa pergunta é uma pergunta que Jesus ele quer entender o que Maria está enxergando. E pode ter certeza absoluta que em muitos momentos da sua vida, Jesus vai te perguntar: por que você está chorando? Porque Ele quer entender de qual perspectiva que você está vendo o que você está passando, se da perspectiva humana ou se da perspectiva divina. Quando Jesus pergunta: mulher, por que você chora? Ele está querendo entender: Maria, que planeta que você vive? Qual foi a parte de todos os momentos em que eu tratei da minha ressurreição que você não entendeu? Qual que é a parte em que você está enxergando esse momento com os seus olhos da fé, com os seus olhos que criam num Cristo que prometia, um Deus que promete e que cumpre? Talvez nessa noite Ele vai te perguntar isso. Talvez nessa noite Ele vai te perguntar: por que você chora? Por que você chora há tanto tempo? Por que você chora por esse motivo há tanto tempo? Talvez você tenha saído da sua casa para ouvir exatamente o que você está ouvindo, mas hoje, em nome de Jesus, você vai ter uma resposta, amém? Na verdade, o choro ele é uma forma de expressar emoções, é uma forma de externar emoções. Na verdade, o choro é uma válvula de escape. Nós somos criados por Deus com esse recurso. Todos nós choramos. O ser humano, ele tem esse, aliás, não é um opcional, ele tem esse item já de fábrica. E as pessoas choram por vários motivos. Existem pessoas que choram de raiva. Alguém já chorou de raiva aqui? Levanta a mão. Existem pessoas que choram de raiva, existem pessoas que choram de alegria. Você já chorou de alegria? A última vez que chorei de alegria foi quando o Cruzeiro foi campeão. Mas eu chorei, viu? Mas valeu a pena, ainda bem, das últimas vezes. Mas é muito bom chorar de alegria. Existem pessoas que elas choram de indignação. Elas estão tão indignadas que elas começam a chorar. Necessariamente, o choro não é apenas porque você está triste. O choro ele é um recurso, mas ele não é apenas porque você está triste, porque faz parte da sua humanidade. Na verdade, enquanto nós estivermos nesse corpo, enquanto a gente estiver aqui nesse planeta, certamente nós vamos chorar. E a Bíblia diz: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Isso vai acontecer um dia, quando nós estivermos lá na glória. Lá não haverá tristeza, lá não haverá dor, e lá não haverá choro, porque a Bíblia é muito clara: Jesus enxugará as nossas lágrimas. Mas enquanto isso, irmãos, vamos chorar, faz parte da vida, faz parte da nossa humanidade. Romanos 12:15, o texto diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, é imperativo. Se você ainda não chorou, você vai chorar. Se você não chora, você deveria chorar.
A Bíblia é muito clara: alegre com quem se alegra e chore com quem chora. Nós precisamos nos alegrar com quem está alegre, mas nós precisamos chorar com quem chora. Não tem essa conversa de: que negócio é esse que você está chorando? Ou como nós homens, né, a maioria dos homens, nós somos condicionados desde a infância, né? Homem não chora. Gente, não existe coisa mais ignorante do que isso. Homem chora sim, não chora tanto igual mulher, né? Mas homem chora. E mulher chora mais. E não estou fazendo uma crítica não, tá, mulheres? Estou fazendo um elogio. Porque as mulheres, elas são mais emocionais, elas são mais sensíveis. Por isso elas choram mais. Às vezes elas não conseguem nem explicar porque está chorando, né? Está chorando por quê? Não sei. Não sabe? Me ajuda aí um pouquinho. Mas a Bíblia diz: alegre-se com quem se alegra e chore com quem chora. A Bíblia não diz: repreenda quem chore. A Bíblia não diz: saia de perto de quem chore. A Bíblia não diz: chega lá e dá uma dura em quem chora. A Bíblia diz: chore com quem chore. Então nós precisamos entender como isso funciona. Mas o que nós não podemos levar para a vida ou levar para sempre é simplesmente um detalhe, ou seja, um momento da vida. Talvez você está chorando, ou talvez você chora por causa de um momento, por causa de um detalhe, porque você não consegue enxergar o todo. E no momento em que nós choramos, nós aprendemos com Maria nesse texto, que ela não enxerga o todo, ela só enxerga o detalhe, ela só enxerga onde é que está o corpo. Roubaram o corpo. Jesus ressuscitado na frente dela, 2 anjos na frente dela, ela não consegue enxergar nada disso, ela só enxerga um recorte, ela só enxerga aquilo que ela foi buscar e não encontrou. E às vezes isso acontece conosco o tempo todo, a gente vive chorando por uma coisa que só a gente enxerga, mas Deus está falando o tempo inteiro: olha para a sua volta, olha a família linda que você tem, olha os filhos lindos que você tem, olha os amigos que você tem, olha o trabalho que você tem, olha a vida que você leva, você é saudável, você é perfeito, você é lindo, você é criativo, você é inteligente, mas você insiste em olhar apenas para um detalhe. E tudo de maravilhoso em sua volta, mas você olha apenas para um recorte. É mais ou menos como isso aqui, quer ver? Nicole, por favor, coloca aí aquela cena que eu te pedi. A 01, por favor. Vamos usar nosso telão aqui, né, irmãos? Isso. Quantas pessoas já viram esse quadro aqui? Levanta a mão. Quantas pessoas já viram esse quadro? Esse quadro, só para vocês entenderem o que eu estou pregando, o que eu estou falando, esse quadro, ele é apenas um detalhe. Você sabe do quê? Esse quadro é um recorte, que não é um quadro. Isso aqui é um recorte, sabe do quê? Coloca a cena toda aí para mim, por favor. Isso aqui. Vocês têm noção? Isso aqui é o teto da Capela Sistina. Aquele dedo que todo mundo conhece é apenas um detalhe. Olha aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Aquele dedo que todo mundo acha que é um quadro, não é um quadro. Aquele dedo que todo mundo acha que é um quadro, é um detalhe. Pode voltar, Nicole. A maioria de nós foca exatamente assim. Tem tudo acontecendo na sua volta, tem tudo acontecendo com você, mas você só olha aquele detalhe. Amado, deixa eu dizer para você uma coisa. Nós precisamos aprender a enxergar todas as coisas que estão à nossa volta. E nós precisamos entender de uma vez por todas que não há poder nas nossas lágrimas sem motivo. Repita comigo: sem motivação. Sem motivação. Não há poder nas minhas lágrimas. O problema é que muita gente acredita que quando ela chora, que tem poder nas lágrimas. Deixa eu dizer para você uma coisa: não tem poder nenhum nas suas lágrimas. Há poder na sua honestidade quando você chora. Há poder na sua sinceridade quando você chora. Há poder na sua fidelidade quando você chora. Há poder quando você é real quando chora. Na verdade, o choro ele só tem poder com a motivação certa. O choro ele só tem poder quando você é você. Quem já ouviu a frase lágrimas de crocodilo? Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes eu posso cair nisso, um irmão pode cair nisso, mas Deus não. Todas as vezes que nós choramos, não existe poder nas lágrimas, existe poder na nossa sinceridade. E Jesus está te perguntando: por que você chora?
Será que o seu choro tem um motivo real? O choro de Maria não tinha um motivo, porque o corpo não tinha sido roubado. O choro dela era um choro pelo choro. Jesus tinha ressuscitado. Na verdade, ela tinha que estar chorando de alegria, ela tinha que estar dando pulo, batendo palma, porque Jesus havia ressuscitado. Será que o seu choro é verdadeiro? Será que o seu choro é real? Será que o seu choro, ele tem todos esses ingredientes, ou você acha que tem poder nas suas lágrimas? Quando Jesus pergunta para Maria por que ela chora, ele está querendo entender o seguinte: espera aí, eu preciso dar uma perspectiva nova para ela. Talvez essa noite Jesus está perguntando para você por que você chora, porque Ele está querendo dar uma perspectiva nova para você, Ele está querendo dar um direcionamento novo para você, Ele está querendo mostrar para você que existe muito mais do que simplesmente esse recorte de sofrimento que você fez, só esse detalhe da sua vida que você acha que é a sua vida inteira, mas não é. Mas não é. Lá em Gênesis, Abraão, querendo dar uma força para Deus, ele juntamente com Sara chegam num acordo e Abraão faz o quê? Engravida a escrava, engravida uma mulher chamada Agar. Quantas pessoas conhecem essa história aqui? Digam amém. Abraão engravida Agar. Agar dá luz a um filho chamado Ismael. Agar dá luz a Ismael. Só que no momento, Sara não se sente confortável com aquela situação, não se sente confortável com aquele clima. O que ela fala para Abraão? Manda ela embora, eu não quero ela aqui mais, eu não quero esse menino aqui mais, ela está me humilhando e tal, e tal, e tal. Abraão ouviu a esposa e mandou Agar embora. A Bíblia diz que Agar vai para o deserto com Ismael, e ela vai vagando no deserto de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e de repente Agar se ajoelha e começa a chorar. Em Gênesis 21, versículo 19, o texto diz o seguinte: e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Agar estava no deserto, clamando a Deus, falando: Senhor, eu saí da casa de Abraão para morrer de sede no deserto, eu e meu filho. Ela em lágrimas. O que Deus faz? Abre os olhos dela. Deus cria um poço, irmãos? Sim ou não? Deus, o texto diz assim: e Deus fez aparecer um poço do lado de Agar. Não, a Bíblia é muito clara. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço d'água. Ou seja, no momento em que nós choramos, nós precisamos estar sensível à voz de Deus, porque na verdade o que Deus quer que a gente faça é que a gente apenas abra os olhos. Ou seja, Agar, você está chorando, está dizendo que vai morrer de sede, do seu lado tem um poço. Talvez você está chorando hoje, eu não sei qual que é o seu problema, eu não sei qual que é a solução que você precisa, mas você não está enxergando que talvez a solução esteja do seu lado. Deus está dizendo para você: para de chorar um pouco, enxuga suas lágrimas e abra os seus olhos, a solução está do seu lado. Deus não cria um poço, Deus não cria uma fonte, Deus não faz uma nuvem chover em cima de Agar, Deus simplesmente abre os olhos dela e ela vê a fonte. É muito fácil a gente passar o tempo todo, ou o tempo inteiro, ou a maioria do tempo da nossa vida questionando a Deus, o tempo inteiro questionando. Na verdade, Deus deve estar olhando para você e dizendo assim: opa, deixa eu te dizer uma coisa, o motivo para você chorar não é bem esse não, eu acho que você está chorando pelo motivo errado, e além de estar chorando pelo motivo errado, você também está chorando da forma errada. Deixa eu dizer para você, irmão, no momento em que nós choramos, nós não enxergamos outra perspectiva. E Deus, Ele quer que você enxugue as suas lágrimas, para que você enxergue outra perspectiva, para que você veja outra maneira, ou outras maneiras, outras formas de você continuar com a sua vida. Na verdade, nós ficamos o tempo todo, nós vivemos um momento de muita sensibilidade, de muita fragilidade, não só emocional, mas enfim, nós precisamos entender que momentos difíceis são inerentes do ser humano. Nós vamos passar momentos difíceis, todos vamos passar momentos difíceis. Não existe de Gênesis a Apocalipse nem o texto dizendo: você não vai passar nenhum momento difícil na sua vida.
Agora, de Gênesis, Apocalipse, existem várias passagens dizendo que você nunca vai passar esses momentos sozinhos, porque eu estarei com você. Ou seja, em todos os momentos difíceis da sua vida, em todos os momentos de escuridão da sua vida, Cristo estará do seu lado. Deixa eu dizer para você, não existe supercrente. Se você acha que você é um supercrente, você está enganado. Desce daí. Não existe supercrente. Mas também não existe um crente derrotado, sofredor. Não é uma coisa, mas também não é outra. Nós não podemos ser extremistas, nós não podemos ser paradoxais. A gente tem que entender que Jesus disse: nem à esquerda, nem à direita. Seja equilibrado. Seja equilibrado em tudo na sua vida, seja equilibrado nas suas amizades, seja equilibrado na administração das suas finanças, seja equilibrado no seu trabalho, seja equilibrado com seus filhos. É o equilíbrio. Nós precisamos entender isso, porque a maioria de nós, em vários momentos da vida, chora por causa de coisas que não precisa. Existem pessoas que passam anos, meses, até mesmo a vida toda chorando por causa de coisas que não precisam. E existem outras pessoas que passam uma boa parte da vida chorando por causa de dores que elas não têm mais. Mas parece que gosta. Vou dar uma choradinha hoje. Hoje eu vou dar uma chorada. Não sente mais nada, mas vai lá e cutuca. O trem já está cicatrizado, mas vai lá e começa a abrir. Eu preciso chorar. Deixa eu dizer para você, amado. Todas as vezes que nós choramos, ou a maioria das vezes que nós choramos, sem motivação, nós não conseguimos enxergar o que está diante de nós. Todas as vezes que nós choramos sem motivação, nós não conseguimos enxergar o que está adiante. Na verdade, quando nós choramos sem motivação, não enxergamos o que está na nossa frente, e muito menos o que está por vir. Aí você me pergunta assim: pastor, quer dizer que chorar não provoca mudança nenhuma? Claro que provoca. Chorar provoca mudança. Mas é uma regra? Não. Não é uma regra. Chorar não muda nada? Chorar muda. Principalmente se for com a motivação certa. Por exemplo, a gente tem um exemplo na Bíblia, que é 2 Reis 20, versículo 5. O texto diz: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Ouvi o quê? Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Ou seja, esse aqui é um momento onde Ezequias, ele é honesto, onde Ezequias, ele é sincero, onde Ezequias, ele rasga o coração dele para Deus. Ele chega, no momento em que ele recebe a notícia de Isaías, a notícia que ele morreria em 15 dias, ele vai orar e ele fala: Senhor, eu preciso viver mais, eu quero viver mais, eu necessito viver mais. Enfim, ele clama a Deus, chorando, com uma motivação. E Deus não resolve o problema de Ezequias um mês depois, ou enfim, Deus fala para Isaías no mesmo momento: volta lá e revoga o que eu falei. Mas você vai dizer para ele o seguinte: que eu ouvi a oração dele, mas que eu também vi o choro com a motivação certa. Ele pode ser atendido? Claro que pode, porque na maioria das vezes não chega só o som da nossa voz no céu, mas também chega as nossas lágrimas. Tenha certeza absoluta que existem momentos nesse lugar de choro que Deus vai mudar a situação. Assim como Ele mudou a situação de Ezequias, Ele pode mudar a sua. Há 7 anos atrás, meu pai vivia reclamando de uma dor. Eu sempre fui muito preocupado com ele, mas ele era meio bronco. Ele falava assim: não, eu não preciso de médico. Eu falava: pai, vai no médico.
essa dor sua, ela é crônica. Ele ficou anos e anos sentindo aquela dor e para ele não era nada. Um dia, ele voltando, ele sentiu uma dor muito forte. Ele parou na minha casa e falou: Wagner, me leva para o hospital agora, que eu não estou aguentando nem dirigir. E ele não era de reclamar. Eu coloquei meu pai do lado do passageiro, levei ele para o hospital. Com uma semana, os médicos diagnosticaram mais ou menos uns 25 tumores cancerígenos no meu pai. Ele tinha tumor na caixa craniana, ele tinha tumor no fêmur, ele tinha tumor na bacia. Na verdade, acho que não tinha lugar que ele não tinha tumor. E naquele momento, meu pai viu que a situação era séria. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa. Como eu chorei. Como eu chorei. Em todas as orações minhas, eu chorava o tempo todo. Eu falava: Senhor, assim como o Senhor fez com Ezequias, que o Senhor dê mais alguns anos de vida para o meu pai. Chegou no momento que eu não estava pedindo nem para ele ser curado. Eu queria só que ele ficasse mais um pouco com a gente. Havia honestidade na minha oração, havia fidelidade, havia verdade. Mas não é todas as vezes que a gente chora pedindo a Deus algo que Ele cumpre ou que Ele faz. Sabe por quê? Porque não é a vontade dEle. A gente precisa entender isso. O meu pai morreu 3 meses depois. 3 meses depois. Vocês não têm noção do quanto que eu sofri. O quanto que eu sofri. Mas a minha fé, ela só aumentou. Porque eu sirvo um Deus que, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Eu sirvo um Deus que cuida de mim o tempo todo. Eu sirvo um Deus que os sonhos dele são melhores que os meus. A vontade dele é melhor do que a minha. E eu preciso entender isso de uma vez por todas. Se para Deus o meu pai tinha que ir, ele tinha que ir. E eu não adiantava ficar ali um ano. Eu podia chorar minha vida toda, que Deus ia levá-lo. Você pode perguntar para mim agora assim: pastor, por que chora? Eu não choro de tristeza. Sabe por que eu não choro de tristeza? Porque eu já passei, isso já ficou lá atrás. Porque Deus já tratou o meu coração e eu entendi e entendo a vontade dele. Hoje eu choro de emoção, porque meu pai era uma pessoa importante para mim, uma pessoa que eu amava. Eu tenho certeza que se vocês conhecessem, vocês iam apaixonar com ele. Por isso que eu choro. Eu não choro de sofrimento. Na verdade, eu choro mais de um pouco de saudade, vamos dizer assim. Mas de qualquer forma, não é sempre que a gente chora que Deus vai nos ouvir. Mas a gente precisa enxergar o quadro completo. Eu vou ficar o resto da minha vida enxergando só a morte do meu pai? Eu vou acordar todos os dias pensando: puxa vida, como meu pai era importante para mim, como meu pai podia estar me direcionando neste momento, como meu pai podia estar me guiando neste momento. Eu não posso ficar olhando só um recorte da minha vida, eu tenho que olhar minha vida toda. Eu tenho um ministério, eu tenho uma igreja, eu tenho meus negócios, eu tenho a minha vida, eu preciso continuar vivendo. E todos nós precisamos disso o tempo inteiro. Eu não sei qual que é o seu recorte, se é um relacionamento mal resolvido, se é uma pessoa que você perdeu e você não consegue aceitar. Entenda de uma vez por todas que a vida não é só isso. Abra o leque, olha, fica por cima e tenta enxergar que tem muito mais para você, que Deus tem muito mais para você, que a vida é muito mais do que esse momento ruim que você tenha passado ou que você está passando. Na verdade, existem pessoas que elas acreditam nisso, elas acreditam nessa teologia do choro, elas acreditam que se elas chorarem, Deus vai mudar alguma coisa. Deixa eu dizer para você, isso não é verdade, isso não é verdade. É triste, mas não é verdade. Na verdade, em Hebreus 5, versículo 7 ao 9, o texto diz: o qual, Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido
quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus teve um momento desse. Jesus lá no Getsêmani, a Bíblia é muito clara. Ele não chorou lágrimas como as nossas. Jesus chora sangue. Jesus está no Getsêmani chorando sangue. E diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A Bíblia é muito clara, Jesus chorava lágrimas de sangue. Na verdade, a conversa era mais ou menos essa: Pai, será que eu consigo escapar dessa? Será que dá para eu passar essa? Dá para eu passar isso que está vindo? Você consegue imaginar a agonia de Jesus? Naquele momento em que ele passa a mão no rosto e percebe que a mão está cheia de sangue. O sofrimento de Jesus, porque ele sabia que o que estava por vir era extremamente doloroso. Não só o físico, porque o que neste momento causa essa agonia em Cristo, e a Bíblia é clara, ele estava agoniando, ele estava num momento agonizante. A Bíblia diz que logo depois dessa oração, Deus envia 2 anjos para fortalecerem ele, porque ele estava acabado. O que Deus diz para Jesus? O que Deus diz para Jesus? Nada. Nada. Um silêncio abissal. Essa foi a resposta de Deus para Jesus. E Jesus, na sequência, ele diz: mas que seja feita, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua. Ou seja, Jesus chora, mas Deus não atende. Jesus chora lágrimas de sangue, porque imagina o peso, carregar não só os meus pecados, que são bem pesados inclusive, mas os seus pecados, os pecados de toda a humanidade. Aquilo agonizava Jesus, mas Deus, mesmo ele chorando, Deus nem responde. Nós precisamos, irmãos, entender de uma vez por todas, que nós vamos ser ouvidos. Todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós clamarmos, nós vamos ser ouvidos, mas nem todas as vezes nós vamos ser atendidos. O problema é que as pessoas, elas associam uma coisa a outra, ou seja, eu só sou ouvido quando eu sou atendido. Não! Você é ouvido sempre. O silêncio também é uma resposta de Deus. O não também é uma resposta de Deus. O problema é que nós achamos que a resposta de Deus sempre é sim, que a resposta de Deus é sempre dando o que nós necessitamos. Deixa eu dizer para você uma coisa: Deus, ele se preocupa com as nossas necessidades, Deus não se preocupa com as nossas vaidades. E nós vivemos um momento em que misturou tudo, virou um mexidão, a gente não sabe diferenciar vaidade de necessidade. Meu caro, não caia, não creia nisso. Deus não está nem aí para as nossas vaidades. Agora, as nossas necessidades o tempo inteiro Ele está suprindo. As nossas necessidades Ele está o tempo inteiro ali do nosso lado. Na verdade, quando a gente entende a dinâmica do choro, a gente sofre menos. Quando a gente entende como funciona o choro, nós vivemos melhor. Na verdade, há uma necessidade de entender que o choro certo é aquele choro que vem com a motivação certa. Você vai ser sempre atendido? Sim ou não? Não. Na verdade, a oração é o meio que nós conseguimos de Deus o que nós queremos, é através da oração. Nós conseguimos de Deus o que nós queremos através da oração.
mas também o meio de Deus conseguir de nós o que Ele quer é através da oração. Então nós precisamos orar o tempo inteiro, nós precisamos clamar o tempo inteiro. E quando Jesus perguntar, por que choras? Que você tenha claro essa resposta no seu coração. Tenha certeza absoluta que se tiver uma motivação, e for a vontade de Deus, Ele vai te atender. Amém? Aplauda o Senhor Jesus neste momento.